Mateus 26, verso 26, diz assim a palavra do Senhor: E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digam amém. Eu quero nessa manhã, de uma forma muito precisa e pontual, falar sobre a questão de sangue. Posso dizer pacto de sangue? Concerto? Aliança? Pode. Eu posso falar, e quando eu falo, eu vou lá na origem, onde tudo começou, onde tudo se iniciou. No passado, na era da crendice, antes da filosofia, numa era lá quando Deus chama Abraão, no capítulo 12, depois no capítulo 13, 14, e no 15, Deus vai fazer um pacto, uma aliança, um concerto. Como que funcionava para aquela época? Para aquela época, quando se fazia um tratado, uma aliança, um acordo, hoje nós chamamos de contrato. Quando fazia-se entre as partes, entre aqueles que eram envolvidos naquele pacto, o sangue era que selava aquele pacto, aquela aliança. Então, a primeira questão do sangue, onde vai ter uma aliança, é em Gênesis, no capítulo 15. Porém, deixa eu usar também em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, eles fazem um improviso. Da folha fazem um avental e se cobrem, porque viram que estavam nus. Mas Deus faz de outra forma. O homem procura sempre fazer improviso, dar um jeitinho nas coisas. Mas Deus, Ele fez do animal peles e cobriu o homem, trazendo então, se Ele fez da pele de animal, um sangue foi derramado. Que sangue? De um inocente. Não tinha nada a ver, mas ele morreu, o sangue foi vertido de um animal. Deus então veste o homem através então da pele de animal. Só para a gente ter uma ideia sobre sangue, ali já apontava um futuro, que a humanidade, por mais que tentasse, não conseguiria se livrar do pecado. Mas Deus já estava dizendo: há um sangue de um inocente, que será um dia derramado. Não será somente para cobrir o pecado, mas será para tirar o pecado e para sempre vivermos com Ele. Então já em Gênesis já apontava, era um indicativo, era um sinal, era um tipo do sangue de Cristo? Sim, só que com Abraão. Olha o que Deus vai fazer. No capítulo de número 15, do verso 7, diz assim o texto: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de um dos caldeus para dar-te a ti a esta terra para herdares. E disse-lhe: Senhor Jeová, como saberei que eu hei de herdá-la? Não sei, me explica esse negócio aí. 9, disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Por quê? Todo pacto, toda aliança, todo concerto, o sangue selaria. E como que funcionava? As partes do animal, de frente para uma outra, aqueles envolvidos no pacto passariam no meio. Ao passar no meio, o sangue dos animais selaria aquele pacto. Tudo funcionaria pós. A partir daquele momento, pós seria pelo sangue. O sangue seria o selo. Qualquer situação, nós somos selados pelo sangue. Nós fizemos um pacto. O pacto e o selo foi o sangue. Nós temos um acordo. Nós temos obrigações. Nós temos direito. Nós temos alguma coisa porque o sangue selou o nosso pacto. E Deus vai fazer isso. Deus diz assim: pega os animais. Abraão pega. No verso 10.
E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. Pulando para o 13. Então disse a Abraão, saibas de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Olha o tratado, olha as cláusulas pactuais. Abraão diz assim, como é que eu sei que essa terra será minha? Pega os animais, parte os animais, bota uma de frente para a outra. Olha o que eu vou prometer para você. No concerto de Deus, no pacto de Deus, há uma promessa. Eu vou te prometer, olha o que vai acontecer. A tua semente será peregrina em uma terra. A terra não é sua. Deus já estava falando do Egito. Isso acontece quase 600, 700 anos depois desse pacto. Então diz o texto, a terra que não é sua, servi-lo-ão e afligi-lo-ão 400 anos. Deus já está dizendo, vocês irão para uma terra estranha. O pacto vai ser esse, Abraão. Eles vão oprimir vocês. Vai ser difícil. Aí Deus continua, mas também eu julgarei a gente a que tem de se sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas. Deus estava dizendo, vocês irão para uma terra, não é de vocês, vão oprimir vocês, mas eu vou castigar esse povo. Vocês ficarão lá 400 anos, olha o que Deus está dizendo. E diz o texto, e sucedeu que depois sairão com grandes riquezas. Disse assim, vocês serão oprimidos, serão escravos, mas quando sair, vocês carregarão riqueza com vocês. Então, todo tratado, todo pacto, toda aliança, existem promessas. E essa promessa, Deus está dizendo, isso vai acontecer. E aí no verso de número 17, sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Deus vem, ao invés de Abraão passar também, Abraão não passou. Deus passou sozinho. Quando ele passou, foi selado o pacto. E diz o texto, naquele mesmo dia o Senhor fez um concerto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Qual a natureza desse pacto? A responsabilidade individual de Deus assumiu tudo. Abraão, você não precisa passar. Eu assumo a responsabilidade. Eu estou prometendo que vocês irão para uma terra, que vocês voltarão e vocês vão assumir essa terra aqui. E vocês serão ricos. Eu vou oprimir esse povo. Não se preocupa não. Eu assumo. Eu digo, você não precisa assumir nada. Abraão não assumiu. Interessante é que todo concerto tem que assumir. Mas Deus não permitiu Abraão assumir. Só recebe a promessa, meu filho. Só recebe. Aguarda que vai acontecer. E aí, Deus diz, toda essa terra daria a vocês. Ele fez o pacto. Abraão morre. Isaac vem Jacó. Deus muda o nome Israel. Depois vem a história, vocês conhecem, José no Egito. Aí vai passando a história. Aí vai passando. Quando é mais ou menos 600 anos após esse pacto, o povo sabia, nós estamos aqui na escravidão do Egito, nós estamos sofrendo muito, mas o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus do conselho, prometeu nos levar de volta à terra que Ele fez um pacto com Abraão. E o povo sofrendo, muda Faraó, o povo sofrendo, muda Faraó e o povo sofrendo, até que vem a segunda aliança. A primeira já disse, vocês retornarão para cá, pode acreditar. Na segunda aliança, em Êxodo, capítulo 2, o povo ainda é escravo, diz assim no verso 23, e aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu, e Deus por causa da sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido. Quando Deus tem uma promessa,
pode ter luta, dificuldade, problema, traição, o que quer que seja. Quando você clama a Deus, Ele vai te ouvir. Deus ouviu, viu e não gostou do que estava acontecendo com o seu povo. Deus é assim. Ele ouve o clamor, vê o que está acontecendo, não gosta. Ele vai fazer a intervenção. Olha o texto. Diz assim: e ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus da aliança com Abraão. Lembrou-se Deus da aliança. Do capítulo 19, do capítulo 15. Teve uma aliança. Deus se lembrou. Eu tenho uma aliança com esse povo. Os céus se manifestaram. Eu tenho uma aliança com esse povo. Há uma opressão. Eu estou ouvindo. Eu estou vendo. Eu vou agir. Aí diz o texto: ouviu Deus o gemido. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel. E atentou Deus para a sua condição. Aí Deus vai levantar Moisés, porque tem um pacto. Tudo acontece por causa do pacto. Tem um sangue que selou. Deus vai fazer. Levanta Moisés. Moisés tira o povo, vocês conhecem. Eu não preciso me ater nesses detalhes e nem entrar em méritos. Mas no capítulo 19 de Êxodo, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23. E quando entra o 24, Deus começa no Monte Sinai, no deserto de Sinai, da lei, norma. Olha, vocês vão assumir uma terra. A terra é boa, mana leite e mel. Tem inimigo no caminho. E tem inimigo lá. Deus começa a dizer. Como Deus começa a dar ordens, normas, regras. Deus vai preparar o povo para o segundo pacto. Deus começa a dizer. Porque o povo do Egito só sabia servir. Só conhecia a escravidão. Só conhecia dureza. Às vezes você diz: por que Deus foi tão duro assim no deserto com esse povo? Esse povo só via dureza. Ele só entendia isso. É como se você pegar um leão, traz para sua casa e trata como você trata um gatinho. Se você tratar um leão como você trata um gatinho, o leão te engole. Então com o leão, com vara, se doma, se controla. Deus precisava dominar, preparar esse povo, mas tinha que ter regra, norma. O povo só entendia isso: regra, rigor, norma. Essa era a linguagem daquela época. Precisava regra. Às vezes a pessoa pensa que a igreja não tem regra. Deus não tem regra. Faz o que quer, do jeito que quer. Não. Deus tem regra. Deus tem norma. Toda promessa é condicional. Vou mostrar o texto. Olha o que Deus diz. Vai lá. Vamos logo para o 23, Moisés. Eu vou perguntar: quem vem comigo? Você disse: eu. Quem vem comigo? Então vem que vem. No verso 23 de Êxodo. Olha, no verso 22 do capítulo 23 de Êxodo. Deus chama o povo e diz assim. Verso 20: eis que eu vos envio um anjo diante de ti, para te guardar nesse caminho, e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Mas, 22, se diligentemente ou cuidadosamente ouvires a sua voz, condição da promessa. A promessa vai ser cumprida, mas você tem que ter essa condição, tem que ouvir. Ouve, e diz o texto: você precisa ouvir, ó Israel, se ouvir a sua voz e fizer. Então tem que ouvir e obedecer. Não é só ouvir, tem que obedecer. Mas como obedecer se não ouvir? Então ouve o que eu digo e obedece o que você está ouvindo. Aí Deus diz assim: então, olha o que Deus diz: serei inimigo dos seus inimigos. Serei adversário dos vossos adversários. Que coisa linda. Que coisa linda. E no verso 23, na parte B, ele diz assim: e os destruirei. Vocês nem precisam se preocupar. Tocou em vocês, tocou em mim. Vocês não vão se expor. Deixa que eu me exponha, porque eu vou destruir os inimigos que estão se levantando contra vocês. Que coisa linda. Que coisa linda. Deus sabia que os inimigos eram poderosos, eles tinham poder bélico, mas Israel não tinha. Mas Deus diz assim: eu garanto, seu inimigo será meu inimigo.
Seu adversário será meu adversário. Eu os destruirei. Olha o que Deus ainda continua dizendo: abençoarei seu pão e a sua água. Não vai faltar provisão. Vão ficar no deserto, não se preocupe. Vou abençoar. Ainda diz mais: tirarei toda a enfermidade do meio de vós. 40 anos, ninguém enfermo. Diz o salmista: e Deus enviou a sua palavra e o povo creu. E não houve entre o povo um só enfermo durante 40 anos. E ele continuou: não vai ter aborto. Nenhuma vai abortar, porque está no deserto, precariedade, engravida e morre. Não! O teu ventre vai gerar, teus braços ninarão bebê. Ninguém vai abortar. E digo mais, está no texto: não terá estéril no nosso meio, em vossos meios. A mulher vai ser produtiva, até o sêmen do homem será produtivo. Aí ele encerra dizendo assim: não morrerá antes do tempo, vai viver no tempo determinado. Aí quando o povo ouviu isso, uau, que isso? Que palavra é essa? Aí entra o 24. Aí no 24, ele vai dizer uma coisa tremenda: vindo pois Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Então Moisés está aqui para ele fazer a intermediação entre Deus e o povo. Quando Deus falou ao povo pelo profeta Moisés, pelo legislador Moisés, o povo diz assim: gostamos. Tudo que Deus está falando, nós faremos. Aí Moisés vai agir. No verso 4, do capítulo 24, diz assim: e Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar. Então ele levantou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos. Aqui representava Deus. Altar, 12 monumentos. Cada monumento representa as tribos de Israel. Então, a celebração do pacto. Olha, o pacto vai acontecer agora, o pacto de sangue. E diz o texto, no verso de número 4: segundo as 12 tribos de Israel, 5. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifício pacífico de bezerro. 6. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias. Pegou o sangue, porque o sangue deveria selar o pacto. Era assim que funcionava. Pegou o sangue, colocou numa bacia. Olha o que ele vai fazer. Quando ele coloca o sangue numa bacia, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Então ele pega a outra metade, joga sobre o altar. É como se Deus dissesse: tudo que eu prometi, todas as cláusulas do pacto, eu assumo e eu vou cumprir. Responsabilidade minha. Eu falei, eu cumpro. Eu prometo, eu cumpro. Aí Moisés aspergiu sobre o altar. Vamos ao texto, continuando. E diz, verso 7: e tomou o livro do concerto e o leu ao ouvido do povo. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando para vocês, Israel? Estão entendendo? Estão entendendo? Sim, sim, estamos entendendo. Isso mesmo, que legal, Deus vai fazer isso. Vai, olha, eu aspergi, Deus assumiu. E eu vou ler o livro outra vez. Porque Deus gosta das coisas detalhadas. Por que a Bíblia repete? Para dar firmeza, sustentação àquilo que você está ouvindo. Não fala uma vez e... Não. Repete. A lei é repetida. Lá no Evangelho, as coisas são repetidas. Por quê? Para dar segurança para nós que ouvimos. E diz o texto: e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo, repetiram, tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos.
Então vamos nós. O aspecto do pacto com Abraão, Deus assumiu sozinho a responsabilidade, e ele sozinho passou entre os animais e o sangue foi selado. Diz assim: eu assumo com Abraão. Com Israel não. Com o povo não. Deus, quando o sangue foi aspergido sobre o altar, ele assumiu a responsabilidade dele. Só que agora é responsabilidade do povo. O povo precisa também ser selado com sangue. Não é só Deus que está prometendo e assumindo a responsabilidade. Deus sempre cumpre o que ele diz. Mas agora eu quero que vocês assumam também essa responsabilidade. É por isso que no verso de número 8 diz assim: então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: 12 monumentos. 12, representando as tribos de Israel. E quando isso aconteceu, eis aqui o sangue do pacto, da aliança e do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre estas palavras. Sela o pacto ali. O que é que vai acontecer? Israel atravessa o deserto. Deus prometeu que eles entrariam em Canaã. Prometeu, entrou. Assumem e dá posse às tribos. Deus prometeu? Prometeu. Enquanto o povo é obediente, bênção, prosperidade, crescimento. Se o povo pecar, Deus não tem compromisso pelo pacto. É como você faz hoje um contrato. O contrato você tem obrigação, você tem direito também. Mas se você não cumpre a sua obrigação, você não pode exigir nenhum direito. Simples assim. A lei do Brasil é civil law. A lei americana é common law. A diferença é essa. Na lei americana não precisa nada escrito para que se julgue uma causa. A forma que se julga lá, tradição, ouve as partes. E no Brasil, civil law. O que é civil law? Tem que estar escrito. Tudo que se quer exigir na justiça tem que estar escrito. Essa lei romana, tanto civil law como common law. Mas nós assumimos a civil law. Deus então diz assim: está escrito. Se eu prometo, eu cumpro. Mas está escrito: se você aceita o pacto, a aliança, e não cumpre o que está escrito, eu não tenho compromisso. Eu não tenho compromisso com quem peca. Eu não tenho compromisso com quem é. Ah, mas Deus continua abençoando aquele cara que eu conheço, que é um sem vergonha, um pilantra. Aquela mulher, só Jesus, só o sangue de Jesus. Como é que Deus? É porque o dom é irrevogável. Deus não tira o dom. Mas não se preocupa com isso não, se preocupa com a sua vida. Olha só para você, não olha para a vida dos outros, porque cada um vai dar conta a Deus. Não se preocupa não, é Deus. Olha só. Deus aqui faz um pacto, uma aliança com esse povo. Israel, hoje, detém 40% da riqueza do mundo. Hoje. Mas eles obedeceram a Deus. Deus colocou sobre Israel um poder de conquista no mundo dos homens. Riqueza, prosperidade, bênção. Está sobre Israel. Está sobre Israel. Por isso que eles são ricos. Por isso que eles detêm riquezas do mundo. No mundo. Não só na Terra Santa, mas no mundo. Mas há também sobre a igreja algo tremendo. Se sobre Israel existe esse legado que Deus dá, essa herança que Deus dá da conquista do mundo dos homens, sobre a igreja de Cristo, nós temos o poder de conquistar o mundo espiritual. E eu vou falar desse pacto agora. Dessa aliança agora. Nós temos o poder de conquistar o mundo espiritual. Está nas nossas mãos. Só para você ter uma ideia. Quando o inimigo de Deus foi a Jesus, Mateus fala isso no capítulo 4. Mas também Lucas fala isso no mesmo capítulo 4. No verso 6, Lucas diz assim: que o inimigo mostrou todos os reinos desse mundo. Tudo isso aqui eu te dou.
porque me foi entregue. Quem entregou para o inimigo? Adão e Eva. O domínio do mundo dos homens, o domínio da terra. E eu dou a quem eu quero. Debochou. Jesus se calou. Tá bom, é teu, o mundo é teu, você é príncipe desse mundo. Você governa o entretenimento, a cultura, a religião, a política, a economia. Ok, o sistema está contigo, mas te aguardo, porque ainda tem uma coisa que vai acontecer. Porque o inimigo queria tirar de Jesus, sabe o quê? Se ele tirou de Adão e Eva o domínio do mundo dos homens, sobre Jesus ele queria tirar um domínio. E se ele tira, nem eu nem você estaríamos hoje aqui. Deus seria um blefe. Oração não existiria. Não teria nada. O que então, pastor, que o inimigo quis tirar de Jesus? O poder do mundo espiritual. Mas não tirou, não venceu Jesus. Por isso que existe igreja hoje. É por isso que você ora. Por isso que Deus é Deus. Jesus venceu o diabo, venceu a morte, venceu o inferno lá naquela cruz. Oh, aleluia. Vamos para o pacto. O terceiro pacto. Esse que nós lemos aí, verso 26 do capítulo 26 de Mateus. Olha o que diz. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, e tendo dado graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Agora você já está entendendo sobre sangue. Israel só estava onde estava, até Jesus estava ali, porque tinha um pacto de sangue. Israel estava na terra por causa do pacto de sangue. Israel dominou os inimigos por causa do pacto de sangue. Jesus veio por causa do pacto do sangue, de animal. O pacto de sangue. Só para você entender a importância do sangue de Jesus. Eu venho aqui, não quero de maneira nenhuma pensar, porque eu conheço a igreja, eu sei que a igreja é balizada, e eu conheço a igreja de Madureira, eu sei dos fundamentos, eu sei que ela trabalha na palavra, mas que coisa linda quando você fala do sangue de Jesus e fundamenta, para que quando você abrir a sua boca e dizer: o sangue de Jesus tem poder. Oh, aleluia. Para você entender, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Para você entender que o pecado que está aqui no inconsciente humano, introjetado na tua memória, que ninguém sabe, o sangue de Jesus me purifica lá no poder aqui, ó, cognitivo, na consciência, patenteado na minha memória. O sangue de Jesus tem poder de penetrar lá e me purificar de todo o pecado. Só para você entender que esse sangue foi o preço do resgate. Alguém sequestrou, mas Jesus pagou o preço do seu sangue por nos resgatar. Esse sangue que só entra no céu. Aqueles que têm as suas vestiduras lavadas pelo sangue de Jesus. Oh, posso ouvir um amém? A ideia do sangue, porque a alma da carne, a representatividade, era no sangue. Olha como o sangue é importante. E quando Jesus diz assim: porque isto é meu sangue, não é sangue de animal. Ele não havia morrido, ele só está preparando o povo. Este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, novo pacto, nova aliança. Nós agora vamos entrar debaixo do pacto que Jesus fez lá na cruz. Quando o seu sangue foi vertido, o inimigo então, ele não tem essa capacidade de discernir se está fazendo a coisa certa ou não,
com o mundo de Deus, principalmente quando entra numa esfera profética, palavra de profecias. Ele lê, tenta interpretar, mas ele fica vacilando, é ou não é? Exemplo, João Batista, um homem rude, bruto, tipo um eremita, morava nas montanhas, as suas vestes diferentes, mas a sua palavra dura, raça de víboras. Ai, que palavra aquela? Atraía a multidão. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? O cara atraía a multidão. E Satanás ficou, será que ele é o que vai pisar na minha cabeça? Porque a primeira profecia bíblica, Deus disse para o diabo, Gênesis capítulo 3, o diabo, está vendo essa mulher? Está vendo essa? Deus vai resgatar a mulher, porque se Deus não resgata a mulher, já era para ela. Ainda assim há preconceito lá nesse mundo oriental. Essa mulher que você enganou, está vendo? Está vendo ela? Dela surgirá uma semente. Ela, semente, pisará na tua cabeça. Oh Espírito Santo. Oh, aleluia. Deus deu a primeira profecia e disse: vai surgir uma semente. O inimigo ficou esperando uma semente. O que é pisar na cabeça? Não é matar. Jesus não matou o diabo. O diabo não morre. Por que o diabo não morre, pastor? Ele é imortal. Explica. Foi criado. O imortal é assim, mas nunca morrerá. Vou exemplificar. Ser humano, mortal. Foi criado, um dia morrerá. E alguém disse: e Deus? Eterno. Subsiste por si só. Nunca ninguém o criou. Nunca acabará. O inimigo, imortal. Ao imortal que tem poder, ao pisar na cabeça, tira-se o seu poder. Então o inimigo ficou aguardando alguém que poderia pisar na cabeça dele. E com medo, ele na dúvida, mandou alguns. João, responde aí, cara. Oh rapaz, a multidão te busca. Tu é aquele a que haveria de vir? Tu és o Cristo, o Messias? Eu? Não. Cara, o que é que tu é, afinal de contas? O diabo com dúvida. Porque ele não consegue, mundo espiritual, só consegue identificar, discernir quem é espiritual. Nem todo crente é espiritual para discernir as coisas espirituais. Ao espiritual, então ao espiritual, discerne todas as coisas, mas nem de todo é discernido. Então o diabo não tem capacidade de saber o que é e o que não é, coisa que é de Deus. João, fala logo. Eu só sou uma voz que clama no deserto. Eu só estou endireitando o caminho. O que há de vir virá. De repente Jesus entra nas águas do Rio Jordão, é batizado. Uma voz vem e diz: é ele. Esse é o meu filho. É por isso que o diabo, no capítulo 4 e no capítulo 4 de Mateus e Lucas, ele vem. Por que investiu tudo em Deus, em Jesus? Será que é? E ofereceu tudo. Jesus resistiu. E agora? É ou não é? Aí Jesus, diabo, tu aguarda aí. Tu aguarda. O meu pai me deu poder, mas eu não vou usar todo o poder em vida. Quando eu morrer, o poder pleno que o meu pai me deu, eu vou exercer. Pastor, explica isso aí. Eu vou explicar. Me perdoe. Eu sou pastor há 20 e poucos anos que eu dirijo igreja. Eu sou de uma única igreja. Eu já dei aula em seminário em 10 matérias. Eu tenho formação teológica. Eu tenho formação escatológica. E Deus me deu alguns cursos. Eu tenho 2 anos de psicanálise clínica. Eu fiz direito e no 9º período eu passei para a OAB. No 9º período. Fui vice-presidente de comissão de OAB. Conciliador criminal por 2 anos e meio. Pós em direito imobiliário. Sou pós em direito constitucional. Sou pós em direito criminal. Pós em direito em psicanálise clínica. Eu não estou falando aqui de qualquer coisa, de qualquer jeito. O maior título que Deus me deu: servo do Senhor.
Eu só tenho um título. Tudo por aí. Mas eu sou servo do Senhor. Não estou com soberba, me perdoe. Eu só estou dizendo que eu tenho base naquilo que eu estou falando. O poder que Jesus teve não exerceu todo na terra. Quando ele diz em João capítulo 10, no verso 10, o inimigo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida. E João escreve na sua epístola assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. É por isso que o autor hebreu diz que o inimigo detém na sua mão o império da morte. Então, como vencer a morte? Tem que morrer. Se o inimigo tem a chave da morte do inferno, Jesus teria que morrer. Quando o inimigo pensou, então, vamos matar, acabar com ele. Acabou. O sangue dele. Quando tocou, ele desce às partes mais baixas da terra. Ele arranca da mão do diabo aquele que ele detinha na sua mão. O império da morte. O inferno. É por isso que ele escreve em Apocalipse capítulo 1, na parte B, do verso 17. Ele diz assim: João, escreve logo isso aí, rapaz. Eu estava morto, mas eu estou vivo. Ei, João, escreve. E nas minhas mãos eu tenho o poder pleno que Jesus recebeu. Não pode exercer em vida ainda, mas quando ele morreu nas partes mais baixas da terra, ele arrancou da mão do inimigo as chaves. É por isso que ele diz, escreve João, Apocalipse capítulo 1, verso 18: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu fico pensando, pastor Gentil, no capítulo 28 de Mateus, verso 18, Cristo ressuscitando. Eu fico só pensando. Vamos pensar que ele abriu os braços e disse assim, lembra que eu falei que ele não tinha todo o poder pleno em vida, mas quando ele ressuscita, ele diz uma coisa: é-me dado todo poder no céu e na terra. Ei, Jesus venceu a morte, o inferno, por amor a mim, por amor a você, e o sangue dele, o sangue que nós vamos celebrar. É por isso que Paulo fala assim no capítulo 11 de 1 Coríntios: fazer isso, recebi esse mandamento do Senhor em memória de mim. Nunca se esqueça, meu pastor, que foi o sangue que nos comprou. Então toda vez que eu pego no cálice, eu lembro do sangue de um inocente, Deus que se fez carne e habitou entre nós, e morreu eu sendo pecador. Ele não morreu eu sendo bom, ele morreu eu sendo santo, ele morreu perdido e deu seu sangue por amor a mim e por amor a você. Pode aplaudir o Senhor.